A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música, com este inspirado hino interpretado pelo conjunto coral Sara Calley da Igreja do Calvário. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de terça-feira, hoje 29 de junho. Hoje comemora-se o dia
do pescador e o dia do telefonista. Queremos parabenizar a todos os profissionais pescadores e também a todos os telefonistas. Deus os abençoe grandissimamente. Gostaria de fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus possa guardá-lo, protegê-lo e abençoá-lo junto com toda a sua família. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de ainda estarmos aqui respirando o fôlego da vida. O Senhor tem nos preservado com saúde, o Senhor tem nos dado a condição de ainda estarmos aqui para compartilhar mensagens como esta com cada amigo telespectador, internauta que está conosco nessa manhã. Fala ao nosso coração através da exposição de toda a Tua palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora, entrando no contexto, naquele contexto geral, eu entendo, eu sei que havia mulheres guerreiras, sangue no olho, que empunhavam uma espada e iam para as frentes de batalha. Mas eu pergunto a vocês, na maioria, quem era que ia para a guerra? Homem. Por causa do físico, por causa de toda, não é só uma conjuntura cultural, é uma conjuntura da natureza, da própria natureza humana. Embora algumas mulheres fossem, que eram mulheres que tinham mais esse empenho, se engajavam mais, mas era a minoria. Outra coisa, irmãos, olha só, as mulheres, antigamente, elas ficavam em casa para fazer o serviço do lar, ou o serviço doméstico, porque naquele tempo, o serviço do lar e o serviço doméstico era um serviço mais leve do que o trabalho no campo no homem. Então, na economia, né, antes da industrialização, a economia se dava pela agricultura, pela criação de animais, não é? Enfim, pelo comércio, mas tinha que carregar mercadoria e tal, fazer muita coisa. Era exaustivo o trabalho. E o trabalho mais leve estava justamente em casa, que era cuidar dos filhos, cuidar da comida e cuidar da casa. Era o trabalho mais leve. Lógico, eu entendo, a situação mudou. Existem trabalhos hoje, externos, que são mais leves do que o doméstico. Exemplo, eu trabalho pela manhã e eu trabalho em frente a um computador. Eu trabalho com leitura e produção de textos. Né? Eu produzo conhecimento a partir dos dados que eu coleto. E isso é bem mais leve do que pegar uma casa, varrer, passar pano, lavar louça, lavar banheiro. É muito mais leve. E é um trabalho que a mulher pode normalmente desenvolver, sem problema nenhum. Entende? Então, essa ideia de que a mulher deve ficar em casa pilotando o fogão, cuidado, porque isso é uma ideia, de fato, machista, preconceituosa. Isso não existe. Não existe. Mas eu acho interessante, sabe o que é? Mulheres que gostam de fazer o serviço doméstico. Que gostam de realizar aquele serviço. E que, naturalmente, isso não é, então, uma imposição do homem. Porque quando é imposição, aí a coisa começa a ficar ruim. Mas, enfim, irmãos. Essa palavra aqui, né, o vaso mais fraco, Pedro utiliza essa significação. É um significado que vem do texto de Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 11, quando Deus é comparado a um moleiro e o seu povo a vasos. O termo, então, passou a ser usado para pessoas, especialmente designando a natureza frágil também de um homem, porque quando é usado lá em Jeremias, a ideia é dizer assim, que o homem, o gênero humano, é de fato esse vaso fraco, que se quebra. Como ele está comparando um lar cristão, ele vai dizer que dentro do lar cristão, esse vaso precisa ser cuidado para não quebrar, que é o lado mais frágil, é a mulher. E aí ele diz: e tendo considerado para com a vossa mulher como parte mais frágil. E aí eu preciso enfatizar mais uma vez aqui, irmãos, que Pedro, ele não quer fazer uma avaliação depreciativa da mulher.
o que já o contexto de 1 Pedro nos impede de ter esse entendimento. Ao se falar que ela é um vaso frágil, isso quer dizer que também o homem é um vaso. Então, no que consistiria a sua maior fragilidade? E embora a questão seja disputada, não há dúvida de que, desde sempre, se tem reconhecido, por exemplo, que a mulher, a sua compleição física, a musculatura, de fato é mais frágil que o homem. Sendo então, nesse consentimento todo, esse entendimento está de acordo com a própria natureza humana. A mulher, de fato, tem um físico mais frágil, até porque não existe na competição esportiva. Eu fiz educação física, eu já fui professor de educação física, e a gente tem isso muito bem delineado. Uma coisa é uma atleta, por exemplo, de handebol. Se você prestar atenção no jogo de handebol, no jogo de voleibol ou no jogo de futebol, o feminino você vê uma coisa mais diferente do que o jogo masculino. A compleição física masculina, a agilidade, a explosão muscular, é lógico que a gente vê que é mais rápido, né? Ou seja, há uma desvantagem se uma mulher jogar no mesmo nível físico, de idade, contra um homem. Não tem para onde correr. É tanto, por exemplo, que eu recebi a notícia que o Estado americano proibiu a ideia de transgênero, né? Pessoas que têm corpo masculino, mas ou a complexidade feminina, a mente feminina, mas tem um corpo masculino, que queiram fazer o esporte feminino. Não dá. A vantagem muscular é alta, porque em si ele é homem. Entende, irmãos? Então, aqui o que a gente precisa aprender e entender, sem nenhum preconceito, porque isso não existe, é que Pedro está dizendo algo que é uma sabedoria divina. E que nós precisamos entender que, de qualquer forma, é preciso colocar aqui que à época não existia esse problema entre os gêneros. E o que Pedro está pedindo é que os maridos saibam viver com a mulher segundo a sabedoria. E aí a gente tem que se despertar para isso. Você, homem, marido, você tem que se despertar para viver em casa com sabedoria. A mulher é preciosa e o homem deve tratar ela com honra, com dignidade. É isso que Pedro vai dizer. Tratai-a com dignidade. O marido age com sabedoria na vida conjugal, tributando às suas esposas a honra devida, considerando sempre que ela é a companheira de constituição mais delicada. A segunda parte do versículo, ela vai nos levar ainda mais adiante na razão do tal tratamento dos homens para com as esposas. Se o que foi exposto até aqui... Deixa eu trocar esse microfone aqui que está dando uma falha. Vou pegar esse aqui, Naldinho. Beleza? Aqui está em ordem. Se o que foi exposto até aqui, não é? Poderia ser visto como uma espécie de princípio geral válido para todos, quanto mais o deve ser para nós crentes, irmãos, que devem acrescentar isso o fato de que ambos, marido e mulher, são juntamente herdeiros da mesma graça, da mesma vida com Deus. Olha só o que ele diz: pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então perceba, irmãos, que aqui a igualdade entre o homem e a mulher no que se refere ao que herdaram. Então, do que nós herdamos não há diferença. Nós herdamos o Espírito, a graça, a salvação, da mesma forma. O que Pedro vai colocar então é que existe então os papéis, mas espiritualmente somos iguais perante Deus. Aí de fato, não existe um mais crente e um menos crente. Não existe o marido que é o líder, é mais crente do que a mulher que é submissa. Não existe isso. Não existe. Pedro não ensina isso. Então o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber o que ele está dizendo aqui, que nós somos de fato co-herdeiros, não é? Somos herdeiros da vida, da graça, da salvação. Sendo assim, irmãos,
Se nada tivesse sido dito até aqui sobre isso, só essa ideia, né, de que nós somos iguais diante de Deus na salvação, ou seja, juntos nós herdamos a graça da vida. A vida é graça, entra-se nela por graça, e essa graça é justamente a vida, e a vivemos também em conjunto com a nossa esposa, com o cônjuge. E aí a última frase do versículo, ele diz: para que não se interrompa as vossas orações. Quando um lar cristão, irmãos, não tem harmonia com as funções e papéis definidos e assim desenvolvidos, pode acontecer que práticas espirituais sejam atrapalhadas como a oração. Então, o que Pedro foca aqui, ele foca as orações, que podem ser as orações dos homens. O sentido seria então de que as orações deles ficam prejudicadas se o relacionamento com a mulher não se dá de forma indicada. O que é que Pedro vai chegar em conclusão aqui? E a gente chega também à ideia dele. É de que se eu não tenho um tesouro em casa, não é? Se eu não tenho um marido em casa, crente, a falta dessa espiritualidade, dessa graça, vai trazer algum tipo de atrapalho na vida do outro. E aí é de fato. Você pode pegar experiências de pessoas que têm o seu cônjuge que não é crente. Em algum momento vai atrapalhar o seu momento de oração, atrapalha o seu momento de culto de vir à igreja. Em algum sentido vai atrapalhar. Agora, ele está dizendo o seguinte: se os dois que são crentes e os dois crentes entendem os seus papéis dentro do lar, aí haverá uma harmonia nessa espiritualidade. Nenhum vai atrapalhar o outro, pelo contrário, um vai incentivar o outro. Porque em determinado momento é assim. E aí vou dizendo algumas experiências que eu tenho no meu lar. Quando eu vejo que Irama está fazendo leitura, que Irama está fazendo oração, aquilo ali chama a minha atenção. De eu buscar também a leitura, de eu buscar também a oração. E tenho certeza que quando ela me vê fazendo esse tipo de coisa, também incentiva ela a isso. Quando a gente compartilha alguma coisa da igreja, então um vai incentivando o outro. E essa harmonia do lar vai aparecendo. Amém, irmãos? Então é mais ou menos isso aqui que nós aprendemos. Bom, quero concluir dizendo a seguinte coisa: marido e mulher vivem juntos, e o homem é chamado a ter sabedoria de modo a tratar a esposa e seus filhos, e tratar a esposa, pelo fato dela ser delicada, tratá-la com honra, com dignidade. Mais ainda, quando ambos são cristãos, co-herdeiros da vida de Deus. Existe uma história que eu tirei de um livro, não é? A Família da Aliança, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu vou narrar, tá certo? E diz assim, eu vou entrar na personagem. Eu e minha esposa, Harriet, tínhamos 5 filhos. E estávamos esperando o 6º para a metade do mês de novembro de 1957. Em outubro daquele ano, nós recebemos um chamado da direção da Junta de Missões de nossa denominação, nos convidando para trabalhar em Vitória, na Austrália. A criança nasceu no dia 17 de novembro e depois de alguns dias tornou-se óbvio que ela tinha um problema respiratório. O médico aconselhou-nos a esperar por mais 6 semanas para dar resposta à missão, caso tivéssemos a intenção de aceitar. Assim, conseguimos mais 6 semanas de prazo. Nesse período, a nossa igreja ficou bastante ansiosa e muitas pessoas solicitavam a nossa permanência. Os presbíteros nos pressionavam a responder sim ou não, e assim aliviar a tensão no meio da igreja. No sábado, repentinamente, lembrei-me de que deveria avisar o secretário executivo de missão antes de fazer um anúncio público da minha decisão. Eu telefonei para ele 11 horas da manhã. Sua resposta foi: você não pode fazer um anúncio público até que você e Harriet tenham tido um encontro com o psicólogo cristão que aconselha a missão quando as atitudes pessoais, emocionais, volutivas e características do candidato a missionário. Essa igreja que ele participava
igreja grande, tinha uma junta de missão. Dentro dessa junta de missão, tinha um psicólogo que fazia, então, um psicólogo cristão, que fazia esse trabalho de... o trabalho dele era fazer um relatório depois da entrevista com o casal, que estava se candidatando a ir para uma missão. Como eles eram americanos, eles iam para a Austrália. 5 filhos. No caso, 6 nasceu com problema respiratório. Entenderam a história aí? Amém? Bom, e aí, eles foram, né? E ele diz assim, minha resposta foi que, desde que os problemas familiares tinham sido vencidos, os presbíteros haviam sido informados de que eu faria um anúncio público e de que nós estávamos certos de que Deus havia nos chamado para ir para a Austrália. Eu estava agora obrigado a tornar público o meu chamado missionário. Sua resposta foi, vocês devem conversar com o psicólogo. Eu ligarei para vocês o mais rápido possível. E aí, perto do meio-dia, ele diz, né? Perto do meio-dia nós recebemos o seu telefonema. O psicólogo vai vê-los às 14h no consultório lá da igreja. Então, na sala de espera do psicólogo, a esposa dele, Herta, ele diz, foi chamada primeiro. Então, a esposa entrou primeiro na sala. E aí, ela entrou no consultório e para mim, ele diz, né? E para mim, a afeição dela dizia, este é o fim. Ela pensando, né? Este é o fim, eu nunca vou passar nesse exame. A esposa pensou. Depois de 15 minutos, ela estava de volta, sorrindo confiantemente. Eu fui chamado em seguida e pensei que se Harriet, a esposa, né, tinha passado, preparada, eu, que já havia morado no estrangeiro, tinha experiência em evangelismo e no ministério, gastaria somente uns 5 minutos. O secretário executivo desejava falar comigo. E em um jantar ele me disse, Harriet, a esposa, passou no teste psicológico. Brilhantemente. O psicólogo disse. Mas já você, Jorge, não passou. Não passou. O psicólogo não vai recomendar você como capaz para o trabalho missionário. Assim, não faça o anúncio na sua aceitação. E ele disse, fiquei chocado. Depois do jantar, ele me disse, o psicólogo não recomenda você porque ele o considera um fracasso como esposo e pai. Você é viciado em trabalho. Como esposo e pai cristão, você não dá a devida atenção à sua esposa e a seus filhos. Seu trabalho consome você. Ele continuou falando sobre as tristes experiências que a missão havia tido com 5 outras famílias de missionários. Os maridos, pais, estavam tão ocupados salvando e ensinando as almas no campo missionário que negligenciavam seus próprios filhos. A maioria das crianças se tornou zangada e se voltou contra os seus pais e contra Deus. O secretário olhou nos meus olhos e disse, a direção da missão da nossa igreja não vai colocar a sua esposa e seus filhos em perigo de perder a confiança em você e a fé no Senhor, enquanto estivessem em um país estrangeiro. Moral da história vocês já pegaram, né? Um missionário com toda a boa intenção, bom evangelista, bom pregador, marchando, né, pastor? Mas não marchava em casa. Era tão envolvido com a igreja, tão envolvido com as coisas da igreja, que negligenciava a sua igreja em casa. Talvez você pense assim, não, mas eu não sou missionário nem sou pastor. Mas você é pai. E talvez você seja tão viciado em qualquer outra coisa, na TV, na internet, no seu próprio trabalho, no seu jogo de bola, que aí você negligencia a sua esposa e negligencia os seus filhos. E aí você pode então entender que você não é apto para ser um cristão, nem pai, nem marido. Que nós possamos nos colocar como maridos no nosso lugar, irmãos. Amém? Diante dessa história que aqui eu contei,
e diante da nossa responsabilidade. No nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, o papel do marido no lar é tão quanto importante o papel da esposa no lar. E como esposo e pai, eu te peço misericórdia, direcionamento, discernimento, sabedoria. Porque assim como vimos essa história aqui, e assim como Pedro nos instrui e nos ensina, que somos co-herdeiros, que participamos dessa graça, e que nós temos a nossa missão, a nossa função como marido, amar a nossa esposa, como Cristo de fato amou a igreja, um amor sacrificial. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, derrame do seu Espírito, para que venhamos a ganhar a nossa família, e quando ganhar, nunca mais perder. É assim que nós oramos, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Só tenho que pedir a você que está conosco, que divulgue, para que outras pessoas estejam conosco sempre. O nosso programa continua no ar na TV Master, TV Canal 20, TV que você pode acessar se você é assinante, ou através do YouTube você pode assistir este programa. Divulguem para que muitas pessoas possam ouvir e receber essa palavra conforme transmitimos nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, que Ele continue guardando a sua vida, protegendo e abençoando a sua família, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que emana o que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus, eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, do deserto és recanto de paz, do que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o pequenino que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida.